Olá, hoje vamos falar sobre os superalimentos. O que são? Como funcionam? Por que eles são chamados de super? São realmente benéficos ou é apenas uma jogada de marketing industrial? Essas e mais dúvidas serão respondidas durante a apresentação. Eu sou o Luiz Augusto. Eu sou a Ana Catarina. Meu nome é Kelvin Andrade. Eu sou a Lara Maria. Somos alunos da Engenharia de Alimentos da UFC e esse é o Engenharia de Quê? A princípio, eu gostaria de apresentar a nossa convidada especial para o debate, a professora Gabriela Pinheiro. Olá, gente. Eu sou a Gabriela Pinheiro, sou engenheira de alimentos, tenho especialização em vigilância sanitária de alimentos e em ciência de alimentos. Atualmente sou empreendedora, tenho uma empresa de consultoria, auditoria, treinamentos, né, todos na área de segurança dos alimentos. E estou aqui para conversar um pouquinho, né, sobre os superalimentos. Catarina, o que você acha que são os superalimentos? Bom, superalimentos para mim é um alimento que ele já tem propriedades diferentes dos alimentos normais. Ele vai te dar mais nutrientes, mais minerais e vai te alimentar por mais tempo, vai te deixar mais nutrida. Show! Eu trouxe aqui uma informação do site da empresa Ocean Drop, que foi a primeira empresa brasileira especializada em superalimentos a partir de microalgas. Segundo ela, um superalimento é considerado super principalmente por conta da sua riqueza nutritiva. Alimentos que contêm substâncias capazes de oferecer um elevado número de fatores positivos na sua ingestão são então chamados de superalimentos. O poder de prevenir, transformar, recuperar o organismo e propiciar uma qualidade de vida muito melhor é uma característica marcante de um superalimento. Estamos falando de alimentos com grande concentração de proteínas, vitaminas, fibras, antioxidantes e outros compostos de grande valia que estão disponíveis em grande escala. A maioria dos superalimentos são naturais. Nos últimos tempos, porém, com o crescimento do uso desse termo, tornou-se uma rotina que alguns alimentos recebessem indevidamente a classificação de superalimentos. Portanto, é sempre importante se ater aos mais importantes aspectos que detectam um superalimento. E agora, dando continuidade, eu irei fazer algumas perguntas que preparamos para a nossa convidada especial. Gabriela, o que você acha dos superalimentos? Eles são mitos, são verdades? E qual a relação que eles têm com a indústria alimentícia e o marketing? Olha, essa pergunta é bem polêmica, viu? Porque eu poderia te responder as duas coisas. Tem um pouco de mito, mas também tem um pouco de verdade. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar aqui para ver se todo mundo consegue entender. Existem provas, né, bem documentadas, artigos científicos, né, que falam que os chamados superfrutos, né, os superalimentos, eles são postos de energia, eles trazem benefícios nutricionais e poderiam ser considerados até extranutricionais, que o que isso quer dizer? Eles têm agentes, né, que inibem doenças, têm propriedades anti-inflamatórias, reforçam o sistema imunológico, né, também regulam o metabolismo, como a gente já ouviu falar, por exemplo, que o alho é anti-inflamatório, a canela acelera o metabolismo. Então, isso já é comprovado. Só que, apesar dessa constatação, existe um pouquinho de exagero da indústria. E olha que eu sou engenheira de alimentos, hein? Mas a gente também tem que colocar os pontos nos is, né? Então, eu acredito que tem um pouquinho de exagero da indústria. Eu não gosto muito desse termo, superalimentos, superfrutos, porque o professora? marketing... Oi? Até porque eu acho que é normal de toda indústria, inclusive a de alimentos, aumentar, né? Porque é uma coisa que beneficia a indústria.
Exatamente, que aí é justamente esse marketing, né? A indústria usa isso, como você falou. Aí o marketing, ele vem dizendo, né? Ele diz para o consumidor que apenas esse superalimento, né? Que esse fruto raro, exótico, né? Porque o que que a gente percebe também? Existem muitos frutos, né? Muitos alimentos que são até bem antigos, que os avós da gente conhecem, que os bisavós da gente conhecem, que podem ser considerados superalimentos, superfrutos, mas aí a indústria pega um produto exótico, um produto raro, por exemplo, lá da selva amazônica, um negócio bem que nunca ninguém ouviu falar, né, que tem propriedades excepcionais, né, e traz isso para o marketing, né? Mas a gente não pode acreditar nisso 100%, né? Porque muitos nossos frutos domésticos, nossos frutos que a gente come dia a dia, né, que a gente come no dia a dia, também tem esses compostos, né, que combatem doenças, e em concentrações até bem relevantes. Então, todas essas propriedades estão presentes nos frutos, né? Então, e tem outra coisa também que é interessante a gente falar aqui, que não há prova, gente, de que os concentrados e que comprimidos são melhores do que a fruta fresca, tá? Então, às vezes a indústria também acaba usando o marketing colocando dessa forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, na minha opinião, né, esse termo superalimentos, ele é uma criação de marketing, aliás, não só na minha opinião, mas do que durante a nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Escutem até o final, para vocês entenderem como surgiu esse termo. Então, ele é uma criação de marketing, né? Que ele, inclusive, é alheio a qualquer regulação ou definição científica, tanto que na Europa é proibido colocar nas embalagens, né, isso, porque pode enganar o consumidor, né, pode levar ele ao engano, ao erro. Então, assim, como eu falei para vocês, existem provas que muitos alimentos têm muitas propriedades, né, mas esse superalimento, ele é uma criação realmente do marketing, né? E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o marketing muitas vezes pode ser usado para aumentar o custo do produto, né? Exatamente. Porque, Ele pode dar um valor agregado a esse sim, alimento. que a pessoa pode pensar que, por mais que seja caro, ele tem muitos benefícios, então no custo-benefício vai valer a pena, essas coisas do gênero. Exatamente. E a gente também vai acabar falando um pouquinho aqui que a gente vive nessa época, né, muito de rede social, de digital influencer, né? Então, tudo isso pega de uma forma muito mais rápida. Então, às vezes tem um artista que está super na moda, digamos assim, está na mídia, todo mundo segue, aí tem um corpo muito bonito, aí acaba dizendo, é porque eu estou comendo a fruta tal. Ou eu estou fazendo um exercício tal, eu estou comendo um alimento tal. Aí todo mundo, né, quer consumir, né? Sim, professora, e isso reflete também na indústria da moda mesmo, da coisa da dieta, né? Que como nas redes sociais todo mundo aparece, por exemplo, um digital influencer aparece falando de tal produto, de tal super produto que vem em cápsula. Aí influenciar a pessoa a usar, sabe? Sendo que não é só sobre isso. Não é só Exatamente, sobre não é uma vender a mágica. ideia. Não é só sobre vender uma ideia. É sobre, tipo, toda a questão da dieta é muito mais que só um alimento milagroso, um super alimento, né? Então tem Exatamente. essa questão também da influência que as pessoas podem levar, né? No seu Exatamente. estilo de vida. Você falou muito bem, é isso mesmo. Aí, infelizmente, as pessoas elas querem algo rápido, algo milagroso, né? E acabam caindo nisso. Por isso que eu acho que é importante a gente debater esse tema aqui no podcast, porque como engenheiros de alimentos, né? Claro que a gente quer trazer um produto inovador, um produto que tenha lucro para a empresa, né? Isso é muito importante para a sua carreira. Mas a gente tem que pensar muito nessa questão ética. Da credibilidade também, né? Uma coisa que não entra muito na mídia geral, mas numa mídia específica, é que esses superalimentos há muito tempo eles entram no mundo do fisiculturismo, porque muitos fisiculturistas eles usam anabolizantes nas competições, né? Isso já virou algo corriqueiro, ó.
nesse meio. Só que muitos vendem a ideia de que com esses alimentos você consegue obter resultados semelhantes com o uso de esteroides. Aí eles vendem essa ideia falsa de que você pode ter um corpo de um fisiculturista apenas com alguns certos alimentos a mais na dieta. Sim. Aí eu acho muito interessante essa parte. Assim, na verdade, esses superalimentos, né, essas frutas, legumes, verduras, cereais, né, eles são muito importantes para a dieta, sim, e tem muitos componentes que são importantes também, né, porque tem propriedades funcionais, tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades antioxidantes, eles são importantes, que nós todos deveríamos consumir, inclusive quando você vai buscar um nutricionista, né, eles falam que você tem que consumir esses alimentos, né, sei lá, acho que porções 5 a 6 porções por dia, algo dessa forma. Né, que o pessoal sempre confunde a gente com nutricionista, né, mas nós não somos. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Você tem que ter, pelo menos, consumir entre frutas, cereais, legumes, acho que é 5 a 6 porções por dia. Então, elas são importantes, sim, para a nossa saúde, né, para uma dieta equilibrada. Mas o ponto é a questão realmente da ética, né, da indústria de alimentos, né, da onde ela pega esse produto, ele escolhe às vezes um produto raro, exótico, um produto que nunca ninguém tinha ouvido falar, e simplesmente ele se torna aquele produto mágico, aquele superalimento. Então aí o problema é esse, aí é um produto que tem até, digamos, um custo baixo, mas aí ele, sei lá, vende por um preço 10 vezes maior. Aí colocam pessoas, atrizes, atores, digital influencers, e vendem, né? Colocam uma rotulagem, fazem um marketing que induzem as pessoas ao erro, porque o problema não é consumir esses superalimentos, o problema é levar as pessoas ao erro de acharem que isso é um milagre, que só ela consumindo isso, tudo vai estar resolvido. O problema está aí. Só dando um Professora, exemplo, Exatamente, professora. professora. A semente de abóbora, né? Ela não tem valor nenhum fora da indústria, e quando eles fazem todo aquele processo de torra da semente, vira um preço muito alto. Tem toda aquela parte de precificar muito alto, né, da indústria. Pois é, eu acho até interessante, por um lado, né? E eu acho que isso é importante, vocês aí que estão no primeiro semestre, e para quem está escutando aí, profissional ou de outros semestres, é interessante porque com certeza alguém lembrou, às vezes um artigo que leu ou uma aula na faculdade, viu que a semente de abóbora tinha essas propriedades, que era uma coisa que era jogada no lixo e viu que dava para produzir alguma coisa. Massa! Nossa, todo mundo. Eu queria ter pensado nisso. Não vou mentir, eu queria ter pensado nisso. Mas o problema é aí, né? É sempre como eu vou sempre voltar para essa tecla. É a questão da ética, a questão realmente do valor, como você falou. Tá, beleza, vamos ganhar em cima? Vamos. Todo mundo quer ganhar, né? A indústria quer ganhar. Eles contratam a gente. Não é porque eles são legais, vamos contratar um engenheiro de alimentos aqui porque eu tenho que empregar as pessoas. Não, eles querem que a gente dê algum resultado, né? Mas é justamente essa questão da ética, de também pedir um preço, né? Eu acho que essa questão da fome, mesmo tendo tantos alimentos aí, a gente está vivendo um momento, hoje teve até uma palestra, não foi o que teve na UFC, foi o que teve. Não, vai ter ainda, desculpa, vai ter uma palestra falando justamente disso, do desafio do ano 2030, que se espera que vai ter muita fome, mesmo tendo muitos alimentos. Os alimentos dariam para produzir, para alimentar todo mundo, mas ainda tem gente passando fome. Então, por que será, né? Será se a gente poderia vender esse produto um pouco mais barato, mesmo ainda lucrando? Será se eu tenho que colocar aquela rotulagem, fazer aquele marketing de que aquele produto, ele é milagroso? Então, a questão é aí. Professora, voltando um pouco para a parte do marketing, você acha que grande parte da responsabilidade é a indústria? Sim, eu acredito que grande parte da responsabilidade é da indústria, né?
que fomenta no consumidor uma necessidade que na realidade ele não tem, porque às vezes é isso que acontece. Tanto que você vai ver, por exemplo, eu lembro que quando apareceu a chia, a linhaça, meus avós, minha mãe, cresceram e nunca comeram isso e nem por isso deixaram de crescer e de viver. Mas a gente chega, mas a indústria ela consegue colocar na gente, no consumidor, que a gente tem uma necessidade real naquilo, né? Sendo que você não é uma necessidade real, lógico, tem ali muitos benefícios que você pode acrescentar na sua dieta. Mas aí vem aquela questão justamente de vender como um superalimento, de que ele vai te trazer milagres e de vender assim, absurdamente caro, né? Então, o que acontece? A indústria, ela durante muito tempo fabricou produtos que eram seguros, né, do ponto de vista da segurança dos alimentos, mas que não eram saudáveis. Então, agora, com essa, a gente está vivendo um momento de transparência, um momento onde as pessoas estão preocupadas com a saúde, então agora a indústria está tentando se ressarcir, está tentando pedir desculpas, né? Então está trocando um monte de açúcar agora por um monte de propriedades funcionais, né? Digamos assim, por superalimentos. Professora, a gente falou bastante sobre os superalimentos, a gente falou sobre o marketing, a gente falou sobre alguns dos benefícios, mas afinal, como eles surgiram? Pergunta muito interessante e pertinente. Eu confesso que eu não sabia, né? Estudando, pesquisando, até eu fiquei muito surpresa. Então, só para vocês terem ideia, né? Lembra que lá no começo eu comentei que nada mais era do que uma expressão de marketing? E, gente, só para vocês terem uma ideia, a criação da palavra, né? Superfood, superalimento, veio de uma peça publicitária. Então, foram os publicitários que inventaram esse nome, né? Inventaram essa palavra, essa expressão. Então, hoje, os superalimentos, que é tema de estudos de nutricionistas, de cientistas, de médicos, de engenheiros de alimentos, nasceu nada mais, nada menos, né, do que de uma campanha publicitária no início do século XX, olha aí como é antigo, né, em meados da Primeira Guerra Mundial. Então, pensando em aumentar a importação de bananas nos Estados Unidos, a companhia, né, United Fruit, espalhou panfletos informativos sobre o benefício da fruta, porque eles queriam aumentar a importação de bananas. Então, o que tinha nesses panfletos informativos, né? A empresa anunciava a praticidade da banana na dieta diária, já que ela era barata, nutritiva, fácil de carregar, prática de comer, pois não precisava ser cozinhada. Então, aí depois, eles sugeriram formas diversas de comer a fruta, como nos cereais no café da manhã, como sobremesa e até como parte das refeições, fritas ou assadas. A popularidade, né, da super banana subiu ainda mais quando revistas científicas, né, publicaram a descoberta de que banana pode ajudar em doença celíaca, pode ajudar em diabetes, né? Então, aí, claro que a empresa, né, a companhia United Fruit espalhou essa novidade a todos os jornais dos Estados Unidos, né? Então, era o que faltava para a banana virar mania e todos os pais incluírem a banana nas lancheiras das crianças, né? Então, esses alimentos, gente, superalimentos, digamos assim, eles viram febre no mundo, né, da nutrição, dos adeptos das últimas modas de estilo de vida saudável, das dietas, né, porque chama a atenção da indústria, né, é claro. Só para vocês terem ideia, gente, o segmento de alimentos e bebidas saudável cresce cerca de 12% ao ano no Brasil, segundo uma agência de pesquisa. Então, é um segmento que cresce. Então, isso chama a atenção da indústria, como eu já falei aqui, né? Não é porque a indústria é boazinha, né? Ela sabe que as pessoas estão querendo se alimentar dessa forma, então está crescendo. Então, a gente tem que fazer um produto, tem que desenvolver um produto nessa linha, porque está crescendo, né, o consumo desse tipo de alimento. E ainda para ajudar, né, esse surgimento dos superalimentos, ele se encaixa perfeitamente, né, num mercado que está em ascensão, que é a era do viral, né, que as coisas viralizam.
a era dos digital influencers, que eu também aqui falei, já comentei com vocês, né, que ditam tendências ao público jovem. Então, pesquisa científica sobre determinados alimentos, que também ajuda a proliferar a procura, né? E, como já falado aqui, né, como conhecidas campanhas de marketing de indústrias alimentícias envolvidas. Então, tudo isso colabora, né, para o surgimento dos superalimentos, como algo indispensável para a nossa vida, né, e que no final das contas, isso resulta numa indústria de, né, nem de milhões, gente, é de bilhões de reais, né? Então, ou seja, né, a indústria utiliza esses alimentos que muitos poderiam, né, ser consumidos in natura, para criar outros tipos de alimentos processados e embalados, como chips, macarrão, sucos, biscoitos, doces, né? E assim obter lucro com a busca do consumidor por comer de modo mais saudável. Então, tudo começou dessa forma, né? Um marketing, eu quero vender o meu produto, é um mercado que está em ascensão, chama a atenção da indústria, e ainda está na época do viral, né? Das redes sociais. Então, tudo isso, gente, ajudou no surgimento dos superalimentos. E com isso terminamos o nosso podcast. Gostaríamos de agradecer primeiramente a professora Gabriela Pinheiro por ter estado aqui com a gente. Muito obrigado por ter tirado todas as nossas dúvidas a respeito dos superalimentos. Muito obrigada, professora. Ah, imagina. Eu que agradeço, gente, pelo convite, né? Eu acredito que é um tema que é muito pertinente, né? Achei que vocês foram muito felizes em escolher esse tema. E que, assim, aqui eu acho que, na verdade, eu posso até ter tirado algumas dúvidas, mas eu acho que no final a gente acaba com mais, não mais dúvidas, né? Mas você fica com mais vontade de pesquisar, de ler, de entender mais, né? Porque é um mundo que a gente não consegue debater tudo aqui, né? Mas eu tenho certeza que a partir dessa escuta, né, desse podcast, a gente começa a entender algumas coisas, começa a questionar, refletir, ter vontade de pesquisar e entender um pouco mais. Terminamos o nosso podcast. Gostaríamos de agradecer novamente à professora Gabriela Pinheiro por ter estado aqui conosco. Gostaríamos também de agradecer ao nosso time que esteve presente, Kelvin, Catarina e Lara. E gostaríamos de agradecer também a vocês, telespectadores, que ficaram conosco até o final. E com isso finalizamos o nosso podcast. Um abraço para todos